Lembra quando o tribunal mais estranho da história da televisão, de alguma forma, apresentou um desfile de figuras excêntricas e réus profundamente confusos em uma das sitcoms mais engraçadas da década? Estreando na NBC em 1984, Night Court acompanhava o turno da noite em um tribunal criminal de Manhattan, comandado pelo juiz Harry Stone, um otimista incansável, interpretado por Harry Anderson. Ao lado dele, o promotor descaradamente interesseiro Dan Fielding, interpretado por John Larroquette. O imponente e gentil advogado Bull Shannon, interpretado por Richard Mole. E, após uma sucessão de defensores públicos, Christine Sullivan, interpretada por Markie Post, finalmente chegou para trazer um mínimo de sanidade aos tribunais. A série teve 9 temporadas, e o que acontecia nos bastidores era de alguma forma ainda mais estranho do que o que era exibido. E hoje vamos listar 15 fatos curiosos sobre Night Court, que você provavelmente nunca soube. E fique por aqui para o primeiro, porque a cadeira mais notória de Night Court tem uma história triste. E a mulher que a tornou lendária só entrou por aquelas portas na 4ª temporada. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais fãs de séries retrô como você. Muito bem, vamos lá! Dan Fielding era quase o personagem mais chato da série. Dan Fielding, o personagem mais descaradamente interesseiro e agressivamente inadequado da história de Night Court, foi originalmente concebido como um snob conservador e rígido. Pense nisso por um momento. O plano era bem simples. Fielding seria o contraponto sério e sisudo ao caos do juiz Harry Stone. Então John Larroquette entrou no ensaio e todo o projeto silenciosamente pegou fogo. Larroquette possuía uma energia travessa e um talento natural para interpretar personagens moralmente ambíguos sem perder a simpatia do público. Os produtores perceberam isso imediatamente, e o criador Reinhold Weege tomou a decisão. O personagem estava passando por uma transformação completa. A ideia do snob rígido foi completamente descartada e reconstruída em um narcisista falastrão e mulherengo descarado que tratava o tribunal menos como um lugar de justiça e mais como um bar de solteiros com iluminação pior. O resultado foi um dos personagens de sitcom mais memoráveis dos anos 80, roubando a cena com insultos rápidos e um ego praticamente do tamanho da ilha onde trabalhava. Também incluímos uma piada interna discreta. O nome completo de Dan foi revelado posteriormente: Reinhold Daniel Fielding Elmore. Isso mesmo, o criador da série deu o próprio nome ao seu personagem mais ousado e transgressor. A cabeça raspada de Bull Shannon veio de um filme que ninguém assistiu. A cabeça raspada de Bull Shannon foi um dos visuais mais reconhecíveis da história das sitcoms dos anos 80, e também foi completamente não planejada. Richard Mole raspou a cabeça para um filme de ficção científica de 1983, chamado Metal Torm, The Destruction of Jared Sin, onde interpretou um vilão caolho chamado Hurak. Enquanto ainda estava em produção, ele fez um teste para uma nova sitcom da NBC, aparecendo completamente careca e aparentemente sem nenhuma preocupação com isso. A equipe de elenco de Night Court viu um homem de 2,03 metros de altura, completamente careca, entrar pela porta e tomou uma decisão instantânea: mantê-lo exatamente assim. Bullshan parecia alguém que tinha vindo de outra dimensão e estava perfeitamente bem com isso. Molly imaginou que eventualmente pediriam para ele deixar a barba crescer, mas em vez disso, ele passou 9 temporadas com uma lâmina de barbear, mantendo aquele visual sob as luzes do estúdio que não tinham piedade da barba por fazer. O papel de vilão descartável em um filme que quase ninguém viu acabou dando, sem querer, toda a identidade visual de um dos personagens de sitcom mais queridos dos anos 80. A risada mais reconhecível da plateia nunca era de alguém desconhecido. Se você já assistiu ao Night Court e percebeu uma risada que se destacava na plateia como uma sirene de nevoeiro em uma biblioteca, você não estava ficando louco. Aquela risada era de Chuck Weege, pai do criador da série, Reinhold Weege. E o homem aparentemente estava se divertindo muito em todas as gravações.
A mãe de Chuck e Ryan Hold, Georgia, tornou-se presença constante na plateia, aparecendo com tanta frequência que o elenco e a equipe conseguiam reconhecê-los antes mesmo das câmeras começarem a gravar. Assim que a risada de Chuck começou, foi inconfundível. Alta, rouca e completamente indiferente à ideia de se misturar. A maioria dos produtores teria discretamente atenuado a risada na edição, mas Ryan Hold fez o contrário. A gargalhada estrondosa de Chuck permaneceu. Tornou-se parte da essência do programa e acabou entrando para o logotipo da produção. O cartão promocional da Star Night Productions, que encerra todos os episódios das 6 primeiras temporadas. Sim, aquela risada que pontua o final do programa é Chuck imortalizado nos segundos finais de cada episódio noturno produzido por Ouija. Era a maneira que Ouija encontrou de inserir seu pai no programa permanentemente. O que é, ou a coisa mais doce que um filho já fez, ou a forma mais elaborada que alguém já viu dizer «Pai, essa é para você» na história da televisão. O tribunal mais bizarro da TV foi inspirado na vida real. O episódio Parade of Misfits, de Night Court, era basicamente um documentário. O criador Reinhold Weege baseou toda a série em sessões reais de tribunais noturnos na cidade de Nova York. Agora, quando você entra no tribunal e vê o senhor juiz na bancada, onde o sistema judiciário funciona até tarde, processando delitos menores até altas horas da noite, saiba que o verdadeiro Tribunal Criminal de Manhattan realizava sessões das 17 horas a 1 da manhã, processando de 70 a 90 casos por noite, no que só pode ser descrito como uma linha de produção humana de decisões ruins. Mas o Weege conta histórias sobre o que passava por aquelas portas depois do anoitecer. Ele foi lá e viu com os próprios olhos, sentado no banco ao lado de juízes reais do Tribunal Noturno de Nova York. E os réus nem eram a parte mais interessante. Eram os juízes. Em suas próprias palavras, dissemos que ele ficou impressionado com a loucura do Tribunal Noturno de Manhattan, em Nova York. Na época, havia notícias sobre juízes reais com sérios problemas emocionais. Brilhante, mas pouco convencional de maneiras que jamais sobreviveriam a um tribunal padrão das 9 horas às 17 horas. A reação de Ouija foi basicamente: e se um desses juízes escapasse do sistema? Bem, essa questão acabou se tornando o juiz Harry Stone, jovem, obcecado por magia e operando numa frequência ligeiramente diferente do resto do sistema jurídico. Os verdadeiros tribunais noturnos de Manhattan obviamente não tinham dinossauros infláveis ou Dan Fielding dando em cima de toda a plateia. Mas, bem, a matéria-prima já estava lá, acontecendo todas as noites na Center Street, completamente de graça. A NBC aprovou uma série e passou 2 anos completamente enganada sobre ela. Quando os executivos da NBC se sentaram para assistir ao piloto de Night Court, bem, a sala aparentemente ficou em silêncio, mas de uma forma nada agradável. Réus bizarros perambulando por um tribunal noturno. Piadas surreais surgindo onde deveriam haver uma piada direta. Bem, para os executivos da emissora acostumados com o formato mais previsível das sitcoms, a reação foi de confusão e profunda incerteza. A emissora tinha particular ceticismo em relação ao próprio Harry Anderson. Um mágico de verdade, sem nenhuma experiência como ator, recebendo o papel principal de uma sitcom de canal aberto. Não é exatamente uma aposta convencional. O ceticismo era evidente em todos os lugares. Múltiplas mudanças no elenco na primeira temporada, uma rotatividade constante na defensoria pública. Nos bastidores, havia uma sensação geral de que ninguém tinha certeza se a série daria certo. Mas a NBC seguiu em frente mesmo assim, e a primeira temporada fez com que a ansiedade parecesse justificada. Night Court ficou em 47º lugar na audiência Nielsen. Para colocar isso em perspectiva, a 47ª posição significa que o departamento de contabilidade começa a fazer as contas enquanto os roteiristas ainda estão recebendo seus pagamentos. Mas a jogada mais inteligente que a emissora fez o ano todo foi colocar o programa Night Court nas noites de quinta-feira, junto com Cheers e The Cosby Show.
Tudo aquilo que deixava os executivos nervosos naquela sala de exibição, o humor surreal, a energia caótica, o juiz com o truque de cartas, acabou sendo exatamente o que fazia o público voltar sempre. Uma série que quase fracassou na primeira temporada se tornou um dos maiores sucessos das noites de quinta-feira da NBC. Harry Anderson sabia como aplicar um golpe antes mesmo de comandar um tribunal. Enquanto muitos atores se preparam para um papel pesquisando sobre ele, Harry Anderson se preparou para o juiz Harry Stone levando um soco na cara em uma esquina de São Francisco. Muito antes dos tribunais noturnos, Anderson já aplicava golpes nas ruas de Chicago, São Francisco, Nova Orleans e Nova York. Ele aprendeu essas habilidades quando criança, frequentando o Hotel Ambassador, onde os senhores mais velhos jogavam cartas e os malandros circulavam pelo salão. Anderson prestava muita atenção. Certo dia, em São Francisco, alguém decidiu que não gostava tanto de perder dinheiro quanto Anderson gostava de ganhá-lo. O confronto terminou com a mandíbula de Anderson quebrada e uma mensagem bastante clara de que os vigaristas de rua tinham um pacote de benefícios péssimo. Ele pegou suas habilidades, o jogo das conchas, trapaças em jogos de cartas, arrombamento de fechaduras, etc., e as transformou em um ato legítimo. Inicialmente, ganhava menos dinheiro, mas pelo menos manteve a mandíbula intacta, algo que passou a valorizar. Agora, o ato era convincente o suficiente para lhe garantir o papel recorrente de Harry the Hat em Cheers. Isso o apresentou a um público nacional e, eventualmente, o colocou diante dos produtores do Tribunal Noturno. Então, veio a surpresa. A única prisão de Anderson aconteceu depois que ele já havia se tornado um criminoso legítimo. Enquanto aplicava o golpe de fachada como demonstração de como funcionava, a polícia presumiu que ele estava aplicando o golpe de verdade e o prendeu mesmo assim. Ele passou algumas noites na cadeia resolvendo a situação. Acontece que o homem que passou 9 temporadas aplicando a justiça já havia feito pesquisas dos dois lados do tribunal. Uma estrela de As Panteras foi demitida durante os ensaios. Agora, após a primeira temporada, os produtores decidiram que o tribunal precisava de uma nova defensora pública, alguém centrada e capaz de transmitir calma. E a solução encontrada foi Shelley Hack, recém-saída de sua participação em As Panteras. Hack foi escalada para o papel de Christine Sullivan na segunda temporada, com a personagem especificamente reformulada para ser o contraponto sensato ao caos de Harry. Essa dinâmica, que parecia ótima na apresentação do roteiro, estava sufocando silenciosamente a energia de todas as cenas em que aparecia. A química entre a nova Christine e o resto do tribunal não estava funcionando. E ambos os lados perceberam isso quase imediatamente. Nas palavras do próprio Hack. O que aconteceu foi que o papel foi alterado. Em vez de ser uma mulher engraçada como na leitura, transformaram-na numa mulher séria. Não estava dando certo. O conceito simplesmente não funcionou. E foi isso que eu disse a eles. E qual é o sentido se não está funcionando? Hack e o produtor Reinhold Veg decidiram, em comum acordo, seguir caminhos separados. O episódio que ela já havia filmado, Daddy for the Defense, foi regravado inteiramente com Marky Post, antes mesmo de ir ao ar. Ela continua sendo uma das adições mais incomuns na história do programa. Uma estrela de TV reconhecida que entrou para o elenco, gravou um episódio e saiu antes mesmo de uma única cena de sua atuação ir ao ar. 4 defensores públicos, 3 temporadas e um pesadelo de elenco. Hack foi apenas uma parada em um carrossel de elenco que girava desde o episódio piloto, e a jornada começou muito antes de sua chegada. O piloto entregou o papel a Gayle Strickland, que interpretou a defensora pública Sheila Gardner em apenas um episódio antes de desaparecer completamente. Um novo homem foi nomeado para o cargo, e tudo o que se espera é alguém que saiba jogar xadrez. Paula Kelly substituiu Liz Williams na primeira temporada. Ela se saiu tão bem que recebeu uma indicação ao Emmy, mas acabou desaparecendo quando os produtores decidiram reformular toda a dinâmica do tribunal. Então, a cantora e atriz Ellen Foley entrou para o elenco na segunda temporada.
Mas os produtores sentiram que a tensão romântica com o juiz Harry Stone nunca atingiu o nível esperado. O criador Reinhold Weege já sabia quem queria desde o início. Sua primeira escolha era Markie Post. Ponto final. O problema era que Post estava preso a um contrato com a série de ação da ABC, The Fall Guy. E a NBC não teve escolha a não ser cruzar os braços e esperar. Post fez uma participação especial na segunda temporada enquanto sua situação contratual se resolvia. Finalmente, ela se juntou ao elenco fixo na terceira temporada como Christine Sullivan, a versão que o público realmente se lembra. 4 defensores públicos, 3 temporadas e uma disputa contratual para chegar até aqui. A espera valeu a pena, como se viu. Ei, uma pausa rápida. Se você está gostando, clique no botão Gostei. Isso mostra ao YouTube que ainda existem pessoas que se importam com o fato de um juiz de sitcom ter feito truques de mágica de verdade em um tribunal de Manhattan. E inscreva-se se ainda não o fez. E já que está por aqui, deixe um comentário com o nome do seu personagem favorito de Night Court. Muito bem, agora que essa pequena discussão terminou, vamos examinar mais algumas evidências. Vamos voltar à contagem regressiva. Os amigos de Weege não receberam um cartão de agradecimento, mas sim uma ficha criminal. A maioria dos criadores de séries de TV agradece aos amigos nos agradecimentos. Reinhold Weege o colocou em um banco de dados de criminosos. No comentário em DVD da primeira temporada, o próprio Weege revelou isso. Ele havia nomeado o desfile recorrente de prostitutas e cafetões da série com nomes de pessoas que ele realmente conheceu na vida real. Não se tratava de uma inspiração vaga, nem de uma referência sutil. Seus nomes apareciam na tela associados a alguns dos réus mais gloriosamente desonestos que já passaram por um tribunal fictício de Manhattan. Na visão de Weege, era sua maneira de cumprimentar amigos e conhecidos queridos. Seus amigos, porém, talvez tivessem sentimentos contraditórios sobre o método escolhido. O que se sabe é que isso aconteceu repetidamente ao longo da série, o que significa que, em algum momento, deixou de ser um acidente e se tornou parte do protocolo. Uma política aparentemente afetuosa e profundamente questionável, mas afetuosa. Vale ressaltar que Weege já havia batizado seu personagem mais extravagante de Dan Fielding em homenagem a si mesmo. Portanto, aparentemente, ninguém naquela sala de roteiristas estava a salvo, nem amigo, nem criador. Se você conhecesse Reinhold Weege, havia uma boa chance de acabar diante do juiz Harry Stone às 2 da manhã, tendo que dar explicações. A música tema da série acabou entrando em uma parada de hip-hop. O tema do tribunal noturno não era sutil. Aquela linha de baixo profunda, a batida suave de jazz. O compositor Jack Elliott criou algo que se alojou permanentemente no fundo da sua mente, quer você quisesse ou não. Em 1998, 6 anos após a exibição do último episódio da série, o rapper Cameron lançou Horse and Carriage, do seu álbum de estreia, Confessions of Fire. A versão original com Mace alcançou o 41º lugar na Billboard Hot 100 e entrou no top 10 das paradas de R&B e Rap. Depois veio o remix, e foi aí que o Night Court entrou em cena. O produtor Daryl, ou Digga Branch, pegou aquela linha de baixo inconfundível, diretamente de um tribunal noturno, e a inseriu em uma faixa com uma das formações mais recheadas do final dos anos 90 reunidas para um único remix. Big Pun, Wyclef Jean, Charlie Baltimore e Silk the Shocker. Todos em cima de uma batida que surgiu em uma sitcom da NBC sobre um juiz obcecado por mágica e sua equipe profundamente caótica. A combinação era tão natural que parecia que a batida estava esperando o produtor certo para finalmente encontrá-la. Uma música-tema composta para um tribunal fictício de Manhattan, que só funcionava à noite, acabou se tornando a trilha sonora de um dos momentos mais memoráveis do hip-hop de 1998. Jack Elliott certamente não previu isso quando escreveu a música, e ninguém mais previu. Uma piada acidentalmente revitalizou a carreira de Mel Torme. O juiz Harry Stone tinha muitas peculiaridades. Os truques de mágica, a tolerância ao caos,
O conforto absoluto em presidir um tribunal que funcionava como um parque de diversões com um martelo. Caso precise de uma breve recapitulação, Mel Torme foi um dos vocalistas de jazz mais célebres do século XX. Ele era apelidado de Névoa de Veludo por sua voz tão suave que podia fazer uma multa de estacionamento soar como poesia. Ele foi coautor da canção de Natal e passou décadas como figura constante no mundo do jazz, muito antes de Night Court se envolver. Harry falava sobre The Velvet Fog, da mesma forma que outras pessoas falam sobre respirar constantemente, com entusiasmo e sem se dar conta de que alguém ao seu redor poderia estar cansado de ouvi-la. O que tornou tudo ainda melhor foi algo que Weed não planejou. Harry Anderson era um fã declarado de Mel Torme na vida real. O Weed já havia incorporado essa obsessão ao personagem antes mesmo de saber disso. E quando descobriu, considerou uma completa coincidência. Foi perfeito. Os dois acabaram se tornando amigos de verdade, o que significava que cada discurso inflamado no tribunal sobre a voz mais suave do jazz era menos uma atuação e mais uma verdade pessoal mal contida. E em meio a toda essa devoção às sitcoms, algo estranho aconteceu. Os espectadores da geração X, que nunca haviam considerado ouvir um cantor de jazz, começaram a se perguntar quem era esse tal de Velvet Fog. Bem, a curiosidade se transformou em vendas de discos, e as vendas de discos se transformaram em ingressos para shows. Os ingressos para shows se transformaram em um público que, de repente, estava inexplicavelmente mais jovem do que nas últimas décadas. O próprio Torme percebeu isso. Mais tarde, ele disse que o público de seus shows estava ficando cada vez mais jovem e atribuiu esse ressurgimento diretamente ao Night Court. A série acabou levando tudo à sua conclusão lógica e simplesmente colocou Torme diante das câmeras. Ele fez várias aparições interpretando a si mesmo, ocasionalmente destruindo a fantasia de ídolo cuidadosamente construída por Harry ao se mostrar magnificamente e hilariamente humano. John Larroquette ganhou 4 Emmys, e depois disse à academia: "Chega." A maioria dos atores passa a carreira inteira correndo atrás do Emmy, mas John Larroquette ganhou 4 seguidos e depois disse à academia para ficar com o troco. Como Dan Fielding, o promotor interesseiro de Night Court, Larroquette atuava em um nível que a academia de televisão simplesmente não podia ignorar. Melhor ator coadjuvante em série de comédia em 1985, 1986, 1987 e 1988. 4 vitórias consecutivas, mesma categoria, mesma série, o mesmo cara ajeitando a gravata a caminho do pódio. Depois do 4º troféu, ele ligou para a academia e pediu que parassem de indicá-lo. Numa indústria onde as pessoas tatuam indicações a prêmios em sua personalidade, isso é praticamente um crime. O raciocínio era em parte prático e em parte de autopreservação. Dan Fielding havia causado uma impressão tão devastadora no público que Larroquette estava genuinamente preocupada que o papel o seguisse para fora dos estúdios e fosse parar em sua caixa de correio. Ele queria provar que conseguia interpretar algo, qualquer coisa além do advogado mais adoravelmente detestável da TV. Um 5º Emmy por canalice profissional não vai exatamente ampliar seus horizontes. Então, ele se retirou voluntariamente do pódio, o que em Hollywood é quase tão comum quanto um réu em um tribunal noturno aparecer de terno. A aposta valeu a pena. Quase uma década depois, em 1998, Larroquette ganhou outro Emmy, desta vez por interpretar uma assassina psicopata no drama jurídico The Practice. Um tipo de terror completamente diferente, mas a academia claramente ainda tinha um perfil específico. O episódio final conseguiu se desenrolar 2 semanas depois. Night Court teve 9 temporadas e 193 episódios. Mereceu seu encerramento. A Warner Brothers decidiu que a distribuição em reprises era mais importante do que o sentimentalismo e, então, deliberadamente evitou um final definitivo. O resultado foi exatamente tão insatisfatório quanto parece. Agora, nos bastidores, a confusão começou uma temporada antes. Os roteiristas acreditavam que a 8ª temporada seria a última.
Eles construíram arcos narrativos completos e passaram meses desenvolvendo as histórias rumo a uma despedida de verdade. Então, bem, a NBC renovou a série por mais um ano, o que obrigou os roteiristas a desmantelar silenciosamente tudo o que haviam construído e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Assim, quando o episódio final foi ao ar em maio de 1992, o elenco só descobriu que a série estava terminando enquanto ainda estavam gravando. Mark Post disse que eles leram no jornal. Christine Sullivan foi eleita para o Congresso. Dan Fielding renunciou ao cargo para segui-la para Washington. Harry, por sua vez, rejeitou uma oferta de emprego prestigiosa e permaneceu onde estava, o que significou que o relacionamento entre ele e Christine não levou a lugar nenhum e ficou meio que no ar, sem rumo. 18 dias depois, a NBC exibiu um episódio inédito onde todos estavam de volta aos seus trabalhos normais no tribunal, como se o final nunca tivesse ido ao ar. Para os telespectadores que assistiam em tempo real, o desfecho praticamente se desfez ao vivo. Mark Post e John Larroque declararam publicamente que a série terminou de forma melancólica, e eles não estavam errados. Larroque foi direto ao ponto. A Warner Brothers não permitiu que eles encerrassem a série definitivamente, e ele ficou bastante irritado com isso. A tentativa de reverter a situação aconteceu. 16 anos depois, por cortesia de 30 Rock. Um episódio de 2008 reuniu Harry Anderson, Mark Post e Charles Robinson para filmar um falso final perdido. O plano era finalmente dar a Harry e Christine o seu casamento. Mas o que realmente aconteceu foi que os atores reviveram 15 anos de tensões não resolvidas no momento em que as câmeras começaram a gravar. Foi mais engraçado do que o final verdadeiro e, a essa altura, provavelmente era o melhor que se poderia esperar. Dan Fielding voltou, mas não da maneira que ninguém esperava. E quando a NBC anunciou o revival de Night Court em 2023, a pergunta que não saía da cabeça de nenhum fã de longa data era a mesma. Algum dos atores originais voltaria? John Larroque respondeu a essa pergunta sendo o único membro original do elenco principal a retornar como personagem fixo na série, e ele apareceu em todas as 3 temporadas. Ninguém quer vir aqui para fazer pegadinhas. Estar aqui já é a pegadinha. Isso faz de Dan Fielding o elo entre a série clássica e tudo o que veio depois. A reviravolta que tornou tudo realmente interessante foi o que Dan estava fazendo desta vez. O homem que passou 9 temporadas como o arrogante promotor do tribunal noturno voltou como defensor público, recrutado pela nova juíza Abby Stone, interpretada por Melissa Ralph. Acontece que Abby era filha do juiz Harry Stone, o que significava que Dan agora tinha que prestar contas à filha do homem que ele passou uma década enlouquecendo. O universo tem senso de humor. O revival também deu a Dan algo que a série original nunca se preocupou em explorar a fundo. O mulherengo descarado voltou como viúvo. Mais tranquilo e com a energia imprudente da juventude, deu lugar a algo mais refinado. O sarcasmo, obviamente, permaneceu intacto. Quer dizer, algumas coisas podem ter sido alteradas, mas alguns rostos conhecidos da série original retornaram para participações especiais. A NBC cancelou o revival em 2025, após 3 temporadas. 3 tias, 2 funerais e uma lenda. Selma Diamond interpretou a tia Selma Hacker durante as 2 primeiras temporadas. Uma comediante veterana de voz rouca e expressão impassível, cujo jeito seco de falar era capaz de anular uma piada do outro lado da sala. Logo após o término da 2ª temporada, Diamond faleceu de câncer de pulmão aos 64 anos. O elenco foi pego de surpresa. O público ficou devastado. Os produtores trouxeram Florence Hall para assumir o papel de Florence Flo Kleiner, trazendo a mesma energia impetuosa para o tribunal. Mas, uma temporada depois, Halip também faleceu de câncer de pulmão aos 63 anos. 2 mortes, 2 temporadas, a mesma doença. O elenco e a equipe começaram a chamar isso de maldição da morte. Mas, para o crédito da série, a Night Court não se limitou a substituir a atriz e seguir em frente.
A série reconheceu as duas mortes na tela, abordando o falecimento de Selma na estreia da terceira temporada, com Bull Shannon demonstrando seu luto de uma forma bastante crua e completamente diferente de tudo que estava sendo exibido na NBC naquela temporada. Quando Florence Halib faleceu no ano seguinte, a estreia da quarta temporada também abordou o assunto, com Harry Stone admitindo em cena que estava mais abalado com a perda de suas duas namoradas do que com a perda da própria mãe. Um tema sombrio, honesto e tratado com mais cuidado do que a maioria das séries se daria ao trabalho de fazer. E então chegou Marsha Warfield. A partir da quarta temporada, Warfield assumiu o papel de Roz Russell e fez algo que ninguém poderia ter previsto após 2 anos de sofrimento. Ela fez o papel ser completamente e inegavelmente seu. Então, me fale sobre você. Enquanto as juízas anteriores tendiam a ser mais afetuosas e enérgicas, Warfield seguiu uma direção completamente diferente. Roz era perspicaz, impávida e tinha praticamente zero tolerância para as bobagens ao seu redor, o que a tornava a antagonista perfeita para um tribunal inundado por elas. Warfield ocupou o cargo durante as 6 últimas temporadas, e Roz Russell acabou se tornando uma das personagens mais queridas que a série já produziu. As tiradas mordazes, a capacidade de silenciar um tribunal inteiro com um único olhar, a atuação marcante, tudo isso impactou profundamente. Ela também retornou décadas depois para o revival de 2023, reprisando o papel de Ras em participações especiais que lembraram a uma nova geração exatamente por que aquela personagem havia permanecido na série desde o início. O assento mais amaldiçoado de Night Court foi palco de alguns dos momentos mais dolorosos fora de cena da série, mas também revelou um dos maiores personagens. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem assim. E aí está. 15 fatos estranhos e curiosos sobre Night Court. Antes de encerrarmos, qual deles te surpreendeu mais? Deixe seus argumentos finais nos comentários e compartilhe com um amigo que ainda consegue ouvir aquela linha de baixo nos sonhos. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho.